Vamos começar esse vídeo de uma forma diferente. Respire fundo, relaxe o corpo e agora repita comigo, calmamente, 3 vezes. Apoio não é força. Voz poderosa não é força. Apoio não é força. Voz poderosa não é força. Apoio não é força. Voz poderosa não é... Roda a vinheta! Borogodó, o Borogodó da voz. Fala, meus queridos! Vocês estão bom? Tão bonzinho? Hoje falaremos mais sobre o primeiro fundamento de uma voz cantada e falada saudável. Sopro, respiração, mas também falaremos um pouco mais sobre o segundo fundamento, a fonte sonora, a laringe, os músculos vocais. Porque dos dois juntos, eles funcionam de uma forma muito conectadas, um influencia o outro. Então vamos entender como é que é isso. Bem, primeiro vamos relembrar que existe uma postura de respiração ideal para que você tenha o máximo aproveitamento de ar. Essa postura, dentro da técnica do belting contemporâneo, do qual eu sou filho, se chama suporte no floating. Nessa postura, você está com as costelas abertas a maior parte do tempo e com seu epigástrio livre, relaxado. A laringe, que é a fonte, ela tem uma função primordial para todos os animais, inclusive nós, os animais humanos, que é o quê? Ser uma via respiratória livre. A segunda função dela, talvez a segunda mais importante, eu diria, para nós humanos, é a fonação. E na fonação, o que precisa ocorrer? Os músculos vocais, o TA, que está aberto, precisa fechar. Aí reside uma pane do nosso corpo, da nossa inteligência orgânica. O corpo quer garantir que meu tubo aéreo esteja livre, minhas vias aéreas, para eu não morrer. Para eu falar, eu preciso fechar as vias aéreas, interrompê-las com o fechamento das músculos vocais. Existe um equilíbrio ideal, dinâmico, que o seu corpo entende como adequado e saudável entre soprar o ar e permitir o ar entrar e fechar a prega vocal, o músculo vocal, o TA. Existem várias teorias da fonação, entre elas a teoria mioelástica, que diz que é o seguinte: quando os músculos vocais fecham e você pensa em soltar o ar, o que acontece? As moléculas de ar que estão aqui embaixo do músculo começam a fazer uma pressão nesses músculos. Tem uma hora que essa pressão aumenta e separa os músculos vocais, o ar passa. A pressão, aquela pressão que estava embaixo dos músculos, a pressão chamada subglótica, deixou de existir. Então o que acontece com seus músculos vocais? Fecham de novo. Na sua laringe, que é a prega vocal, está em estado de... Se você não está fazendo som, se você não está falando, elas estão abertas dessa forma. Esse espaço que existe entre elas, quando elas estão abertas, se chama glote. Para que nós falemos ou cantemos, a prega vocal precisa fechar, correto? Fechar para vibrar. Quando o meu músculo vocal fecha, ele pode fechar com uma intensidade moderada, uma intensidade fraca e uma intensidade forte. Chamarei isso de fechamento fraco, fechamento moderado, fechamento forte. O que seria isso em analogia ao lábio, que é a forma mais fácil de você entender? Num fechamento fraco, vaza ar junto com a vibração. Então parte do seu ar é desperdiçado e, consequentemente, o seu som tem menos intensidade. Vamos exemplificar agora, então, na nossa voz falada. Oi, olá, tudo bem? Eu me chamo Adriano de Sidney. Como é que você está? O que você escuta? Uma voz com a qualidade soprosa. Junto com a minha voz, você escuta o sopro do ar passando. No fechamento moderado, toda a sua borda dos seus músculos vocais se encontram e vibram. Então, existe uma conversão muito eficiente de todo o ar em vibração sonora.
vamos falar então com um fechamento moderado? Olá, meu nome é Adriano de Sidney, como é que você está? Tudo bem? Nesse fechamento moderado, a voz adquire um aspecto que eu chamo de cristalino, uma voz cristalina. O que eu quero dizer com isso? Uma voz que você escuta ela sem falhas e sem soprosidade. No fechamento intenso, existe um comando de tônus excessivo do músculo vocal, do próprio TA. O terceiro tipo de fonação com um fechamento intenso. Olá, meu nome é Adriano de Sidney, como é que você está? Tudo bem? Essa fonação eu costumo muitas vezes associar com voz de fazer força. Ou, mais ainda, voz de fazer. Por que você faz essa força? Literalmente, você fecha os músculos vocais em excesso. Saúde vocal. Para os profissionais que usam microfone, ou seja, o microfone amplifica o seu som, você pode abusar muitas vezes do fechamento fraco. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hey! Mas a principal coisa que nós deveremos entender é que o nosso vozeirão, uma voz poderosa em qualquer estilo vocal, está associado a um bom uso do fechamento moderado com uma excelente amplificação. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades. Você já entendeu a ideia? Quando o meu fechamento está intenso, o meu músculo vocal se tonifica em excesso, portanto, ele cansa. Você vai sofrer, vai doer. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades. E explodir. Geralmente o fechamento intenso é usado muito mais como um trejeito que tem a ver com este registro chamado registro basal. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades. Estes são os 3 efeitos sonoros que você pode fazer na sua fonte, controlando o fechamento do seu músculo vocal, mas de preferência sempre com um sopro suave. Arrasa nesse estudo! Posta aqui como é que está sendo as suas pesquisas, se você conseguiu fazer todos estes sons. Quero saber. E vem cá, já curtiu esse vídeo? Já apertou o troféu joinha? Faça isso, por favor. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo deve ser mostrado para mais pessoas. Então, mais pessoas verão esse vídeo, mais o canal vai crescer, mais eu vou crescer, mais pessoas vão controlar a sua voz. Olha que mundo lindo esse nosso! Além disso, não se inscreveu ainda no canal? Eu não tô acreditando. Botão inscrever-se agora, vai lá. Isso. Sininho. Isso. Primeira opção, todas. Arrasou. Vamos compartilhar esse vídeo para os seus amigos, para os seus conhecidos? Vai lá, compartilhar, arrasa, por e-mail, por WhatsApp. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos nos próximos episódios. Beijo!